Nós vamos iniciar nessa noite, então, uma nova série de mensagens que tem como título Sabedoria Prática. Creio que a sabedoria bíblica ela é extremamente prática para a nossa vida. São conselhos, ensinamentos que vão nos guiar a uma vida prática cristã que vai nos abençoar e abençoar aqueles que estiverem no nosso caminho. Então, a cada quarta-feira nós vamos aqui separar um texto, seja de Salmos, ou Provérbios, ou Cantares, ou Jó, ou Tiago no Novo Testamento, ou outros textos, e vamos, assim, à luz da palavra, aprender caminhos que vão nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus e nos fazer cristãos melhores, que farão a diferença nesse mundo, porque vão viver melhor. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, capítulo 119. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, capítulo 119, versículo 9. Texto muito conhecido da palavra de Deus e que nós vamos meditar nessa noite. Salmo 119, versículo 9 diz assim: De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? Mais uma vez. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, clamamos pela iluminação do Espírito Santo para a compreensão da tua palavra, que ela seja pregada para a tua glória, para a edificação da tua igreja e para a evangelização dos descrentes. Ó Senhor, faça a tua vontade em nossa vida e guia-nos segundo a tua verdade. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Quem sente prazer vivendo no meio do caos? Quem vive bem no meio da bagunça? Você conhece uma pessoa que é acumuladora? Tem um programa na internet, não sei se é na internet ou no canal aí, né, nos canais aí, TV a cabo, acumuladores. Tem histórias lá de pessoas que no primeiro ano a pessoa ainda conseguia transitar na casa, mas cheio de coisa acumulada, velharia. Quem nunca, né? Quem não tem uma velharia guardada de 10, 20, 30 anos, né? Só que não tem mais tempo que isso de vida, né? Mas tem o acumulador, é aquela pessoa que tem lá um monte de tralha. Só que no programa, um ano depois, a pessoa mal entra em casa. Porque no processo de um ano, a pessoa acumula tanto, que a casa fica, né, cheia de coisa velha. Eu hoje tive uma experiência com Deus. Rafael saiu cedo para trabalhar. Thalita foi para o curso também que ela está fazendo, glória a Deus. Deus está abençoando minha amada esposa aí, que ela está estudando de novo, voltou a estudar, louvado seja Deus. E eu e o Doc. Quem sabe do Doc, né? O cachorrinho, né? Pitbull lá que está lá em casa, que a gente está cuidando, estava aqui, a gente levou para casa para cuidar lá. E o bicho dá trabalho, hein? Eu que não tenho costume nenhum, que eu, quando tinha cachorro na minha família, dos meus pais, né? Na família dos meus pais, quando tivemos cachorro, eu era pequeno. Eram 2 pastores alemão, mas eu não cuidava quase. Às vezes fazia um negocinho, outro, mas era mais dos meus pais mesmo, meu pai principalmente.
Agora não, agora tá comigo, né? Aí aquele bichão que larga cada negócio assim, ó. Cada tora. E a gente tem que limpar, né? Eu tive uma experiência com Deus limpando o quintal, limpando as toras do Doc, os hooks que o Doc larga lá no quintal. E ali percebendo que enquanto eu arrumava o quintal, varria a casa lá, a parte de baixo toda da casa, ia tirando as coisas que estava tudo bagunçado, fui organizando, fui limpando. Aí eu fui pensando naquilo. Aí eu falei, rapaz, a vida flui melhor quando as coisas estão em ordem. É muito ruim quando você entra no quarto. O quarto é aquele lugar do descanso. É o lugar de você estar com Deus. É o lugar de você se arrumar. Ou de você descansar mesmo. E é muito ruim quando o quarto está bagunçado. E eu tenho aprendido na vida que quartos bagunçados, assim como casas bagunçadas, espelham e representam mentes bagunçadas. Quando você não está organizado, significa que as coisas não estão no seu lugar. E aí você quer fazer muita coisa e acaba não fazendo quase nada. Se você olhar para a Bíblia, Gênesis capítulo 1, do 1 ao 3, a Escritura apresenta a revelação divina assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Veja, Deus criou os céus e a terra. Mas a terra estava em algum momento sem ordem. A terra estava sem forma, estava desorganizada, estava vazia, estava sem vida, sem propósito, sem uma razão. Mas, né, o texto ainda vai dizer que havia trevas sobre a face do abismo. É um outro detalhe importante também, né? Estava sem forma, vazia, e havia trevas. Esse é o cenário de uma bagunça, de uma desordem, de um caos, de uma confusão. Mas diz a Bíblia também que o Espírito de Deus se movia sobre as águas, ou sobre a face do abismo. E aí diz o texto logo na sequência: e então disse Deus, ou Deus disse, haja luz, e houve luz. Haja luz aonde? Na terra. Então, quando a luz entrou, começou a criação da terra, o estabelecimento do que Deus queria para esse mundo aqui que nós vivemos. E se você olhar, a luz, ela nos ajuda a manter as coisas em ordem. Se você arrumar a casa à noite, você precisa de luz. E se você arruma de manhã, você tem uma luz natural te ajudando. A verdade é que sem luz, não tem possibilidade da gente enxergar nem a vida. Porque veja, quando você lê o texto do Gênesis, esse texto está falando de uma realidade, tá? Nós cremos que o mundo foi criado por Deus. Mas está falando de algo mais profundo. Está falando de realidades espirituais também. A vida vem de Deus. E sem a luz de Deus, não há como viver de fato. A criação da terra começa com a luz. E isso para nos mostrar que as coisas aqui só funcionam fora da escuridão. Fica inviável você trabalhar no escuro. Fica inviável você servir, comer e beber, se divertir, passear e uma infinidade de outros eventos, outros verbos, no meio das incertezas e da insegurança que a escuridão promove. Imagina você ter que passar a viver sem a sua visão,
Que uma coisa é a pessoa que nasceu cega e a pessoa que perde a visão no meio do caminho. Olha que angústia. Acho que ninguém passou por isso aqui. Mas a escuridão, ela inviabiliza muito a vida. Se você olhar para a nossa realidade hoje, na cidade do Rio de Janeiro, os lugares mais perigosos, os lugares mais inseguros são os lugares que possuem menos iluminação pública. Os lugares onde ocorre prostituição, onde há menos iluminação pública. Cometimento de crimes, venda de drogas, assaltos, acontecem aonde? Em lugares na cidade onde há menos luz. A verdade é uma só. Se a gente considerar na Bíblia que geralmente a palavra caminho significa a própria vida que nós vivemos nesse mundo, a nossa vida só pode ser vivida com plenitude de alegria, com prazer, quando o caminho é purificado e assim permanece puro. No meio da bagunça, ninguém vive, apenas existe. Se a sua vida está em desordem, você não está vivendo, você está existindo. É possível você existir e não viver. É possível você apenas ser um corpo de carne que anda, mas sem vida. Porque quando você pega uma comida e come e não sente sabor, porque você está triste, porque as coisas não estão caminhando, você não está vivendo. Daqui a pouco começa o jogo na televisão. Aí o teu time faz o gol. Mas se o teu coração está angustiado por conta de questões que você tem que resolver amanhã, ou por questões que você não resolveu ontem, do que adianta? Você vai ver o gol e vai falar, tá bom, saiu o gol do Flamengo. Então, irmãos, não basta existir, amém ou não? Nós precisamos também viver, e viver é sentir o prazer da vida, é comer uma comida e sentir o sabor, é ver um jogo e se divertir com o jogo, é passear e aproveitar o dia. Tem pessoas que saem para passear, estão indo lá na orla de Copacabana, estão lá no aterro do Flamengo, lá no Cristo Redentor, mas não estão lá. Deu para entender? Está na praia, mas não está lá. A onda batendo, água de coco na mão. Passa aquele irmão vendendo um camarão R$39, um fiapinho de camarão. Tu pega aquele negócio, paga R$1 milhão para comprar um camarão. Quando tu come, tu não sente gosto, porque tu não está feliz, porque a vida não está em ordem, porque as coisas não estão no seu lugar, o caminho não foi purificado, o caminho está sujo, o caminho está todo tortuoso, está cheio de buraco, não está aplainado, não está organizado. O texto está falando assim: como que a gente purifica o caminho? Como a gente mantém o caminho puro, limpo, sabe, reto, aplainado, bem dirigido? Como? Observando o próprio caminho, segundo a palavra de Deus. Se você traduzir caminho pela sua vida, é só você trocar. Como que a sua vida caminha de forma significativa? Como que você vive bem? Como que você sente prazer nas coisas? Como que você acorda e fala, bom dia, vida, obrigado Jesus, glória a Deus, e você encara todos os desafios com força, com alegria, com vitalidade, com esperança, com fé. Tem que observar a sua própria vida, como ela está andando segundo a palavra de Deus. Se você estiver andando de acordo com a vontade revelada na palavra, a tendência é que as coisas vão fluir. Elas não vão ser talvez todas resolvidas da noite para o dia, nada talvez vai milagrosamente se resolver, mas as coisas estão caminhando. Por quê? Porque você está de acordo com aquilo que a palavra revela que é a vontade de Deus para a sua vida. Amém ou não? Agora, vamos para o texto para a gente poder entender algumas lições aqui. Como eu prometi, vai ser breve. Consigo cumprir sempre?
quase nunca. Mas eu vou tentar. Tentarei, Marcelo. Tá gravando aí, né? Falei para ele, não, Marcelo, grava também hoje. Vai ser meia hora. A gente está ainda, né, estruturando aqui nosso projeto. Mas tomara que seja meia hora, Marcelo. E aí fica menor o arquivo para a gente poder editar. Mas vamos lá. Algumas lições. Primeiro, a gente precisa caminhar num caminho puro. Até aqui tudo bem, né? Logo, a gente precisa refletir sobre o valor da organização. Porque se você entendeu o que eu falei até agora, caminho puro é o quê? Vida em ordem. Repete após mim assim: caminho puro é vida em ordem. Então é as coisas no seu devido lugar. Então eu estou falando de colocar as coisas no seu lugar. Muitas pessoas estão angustiadas porque as contas não estão em dia. Então as coisas não estão no seu lugar. Tem gente que está assim, meu Deus, eu não tenho mais R$1. Ainda falta metade de um mês. Por quê? Não está organizada a vida financeira. Tem gente que ama, mas não é correspondido. Então as coisas não estão no lugar. A vida sentimental não está organizada. A pessoa quer a outra pessoa, mas a outra pessoa não lhe quer. É aquele amor não correspondido. Tem gente que está colhendo hoje frutos de plantinhos feitos há 10, 20 anos atrás. É aquela coisa, né? Andou com gente errada, fez coisas erradas, plantou lá atrás, está colhendo hoje. Então as coisas não estão no seu lugar. Esses são caminhos impuros, caminhos de desordem. Essa terra é sem forma e vazia. Aí a gente olha para o texto e fala assim, mas pastor, o texto está dizendo de que maneira poderá o jovem. Esse texto é para jovem. Não é. A ideia do autor de falar como purificará o jovem o seu caminho, ou como o jovem poderá guardar puro o seu caminho, é porque quanto antes o ser humano conseguir entender esta verdade, melhor será para ele a vida. Então o jovem, cadê a Karine? Está aí? Depois ela vai assistir. Ela foi ali no banheiro e já volta. Mas a Sussu está aqui. 18 anos, né, Sussu? Então, jovem, arruma a sua vida agora. Coloca as coisas no seu devido lugar. Primeiro vem quem? Deus. O seu reino. Não deixa para buscar a Deus na vida adulta, porque é mais difícil. Não deixa para entregar a tua vida para Jesus lá na frente, entrega agora. Sirva o Senhor agora. Conheça a palavra do Senhor agora. Ande com Deus, porque depois que você começa a andar com Deus, mas você já passou por uma série de experiências, isso vai pesando no teu caminho com Deus. Quem aqui se converteu depois dos 20 anos? Levanta a mão. Quem se converteu depois dos 20? Depois dos 30? Depois dos 30? Depois dos 40? Também. Então, é muito mais difícil se converter depois dos 40 anos, dos 30 anos. Já tem toda uma história, um lastro de experiências ruins, boas também, mas a maioria delas ruins que pesam na forma de você fazer suas escolhas hoje com a fé que você tem. Então o texto está falando assim, começa a fazer a coisa certa cedo. Então viu, carinho, com 13 anos para 14, é a hora de escolher Deus, é a hora de escolher santidade, é a hora de escolher servir na igreja, é a hora de escolher obedecer aos seus pais e honrar seus pais, é a hora de fazer coisas boas, é a hora de se entregar para o reino de Deus. Agora, dedique o teu dia
para Deus agora. Agora, essa palavra é para o adulto. Quem tem que guardar puro o caminho? Qualquer pessoa que já está numa fase de ter autonomia para tomar as próprias decisões. Não é para uma criança. A criança não pode fazer isso sozinha. Mas um jovem já pode escolher o seu caminho. E tem jovem que escolhe o caminho errado. E lá na frente vai pagar um preço. Agora, tem homem e mulher, idoso e idosa, que ainda está nesse dilema de colocar em ordem a sua vida, o seu caminho, fazer as escolhas certas. Então, aplica esse texto para você também que é adulto, você também que é idoso. Bom, se a vida precisa ser vivida com as coisas no lugar, então é bom começarmos de modo muito prático. Lembra que eu falei que a série é sabedoria prática? Começa arrumando o teu quarto. Como purificará, como poderá o jovem, o adulto ou o idoso guardar puro o seu caminho? Observando o caminho próprio, segundo a palavra de Deus. A sabedoria bíblica, espiritual, nos fala: arruma as coisas. Arruma o seu quarto. A gente precisa arrumar o quarto físico e o quarto da nossa alma. Tem sentimentos que já não servem mais para a gente. Tem sentimento na gente que é sujeira, é impureza. Tira. Mas, pastor, tem uma pessoa que me gerou esse sentimento. Mas às vezes a pessoa que gerou esse sentimento em você está vivendo muito bem, porque ela nem lembra do mal que ela fez para você, mas você continua lá sendo afetada pelo mal que a pessoa que fez. Só você está se prejudicando. Como eu já falei algumas vezes, a falta de perdão é como uma pessoa tomando um veneno esperando que o outro morra. Então, assim, perdoa. Tem pensamentos que já não cabem mais na gente, sabe por quê? Porque nos afastam da vontade de Deus. Tira isso da tua cabeça. Tem gente que está guardando vontade de se vingar há anos. Eu vou me vingar. Quando eu pegar fulano, ele vai ter o que ele merece. Meu irmão, lembra que você não tem o que você merece também. Lembra que há um Deus que perdoa grandes pecados que você cometeu. Então perdoa também a ofensa que o outro fez contra você. Libera o teu coração, libera a tua alma, limpa o teu quarto. Limpa fisicamente, porque se você não limpar fisicamente, tua mente continua suja, continua desorganizada. É para arrumar a cama. Palavra do Senhor nessa noite: arruma a sua cama. Palavra do céu para a tua vida: varre teu quarto. Tira aquela aranha lá, aquela teia de aranha lá. Tira aquela baratinha morta que está lá, que tu finge que não está vendo. Limpa. Passa um pano. Organiza suas roupas. Isso é sinal de que você está organizando sua vida, sua mente, o seu coração, mas também limpa a tua alma, limpa também os sentimentos, tira o desejo de vingança, tira o ódio, tira essa ira, essa vontade o tempo todo de ser violento. Seja violento contra o próprio pecado e nada mais. Fora isso, seja pacífico. A Escritura diz, meus irmãos, que a nossa guerra não é contra carne e sangue. Nossa luta violenta não é contra carne e sangue. É contra demônios. É contra espíritos malignos que estão tentando fazer a gente viver fora da vontade de Deus e se entregar ao nosso próprio ego. Deixa isso para trás. Limpa o quarto. Faça o bem. Purifica o teu caminho. Perdoa, serve, cuida. Acorda amanhã e pensa assim: quem eu posso ajudar hoje? Quem eu posso facilitar a vida hoje? E quando você planta o bem, você colhe o quê? O bem de volta.
Amém ou não? Não tem como uma pessoa fazer coisas boas para os outros e não se beneficiar disso, irmão. Quando a gente considera a importância de caminharmos em um caminho puro, limpo, nós damos o primeiro passo para conseguirmos essa bênção em nossas vidas, de ter a vida organizada. E olha só, veja, o texto está falando assim: quem pode purificar o próprio caminho? Quem observa. Ou seja, não é Deus que limpa o nosso quarto. Deus não é a nossa mamãe quando a gente era criança que, a filhinha não está organizando os brinquedos, eu vou guardar para ele, para ela. Deus não vai fazer aquilo que Ele já te deu capacidade de fazer por si mesmo. Deus nos habilita, nos capacita para fazermos aquilo que nós temos que fazer. É nossa responsabilidade. E Ele fala pela palavra dele para nós: mantenha puro o seu caminho. Porque se Deus fizesse por nós o que nós podemos fazer por nós mesmos, Ele estaria formando filhos imaturos, irresponsáveis, acomodados, parasitas, que ficam o tempo todo esperando: Deus resolve o meu problema. Tem gente que fica falando assim: ora por mim, ora pela minha família, ora pela minha casa, quando na verdade ela deveria apenas levantar e obedecer a palavra. Ora pelo meu casamento, pastor, quando na verdade ele só precisava ser um bom marido para a mulher, pedir perdão pelos erros que fez e passar a fazer diferente, cuidar mais, ser mais presente. Ou a mulher parar de ficar o tempo todo falando mal, reclamando e querendo criar o tempo todo uma rede de conflitos diário, uma rede diária de conflitos. Não, eu vou me arrepender e vou começar a guerrear outras guerras e vou deixar algumas guerras de lado. Eu vou procurar a harmonia no meu casamento. Tá vendo? Tem muita coisa que se resolve não é com oração, é com obediência. Tem coisa que é oração. Demônio, irmãos, só no nome de Jesus. Nem tudo é demônio, não. Quando é demônio, tu fala assim: nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. Fala assim, ó, sai. E o demônio vai embora. Agora, irmão, quando é lidar com a tua carne, quando é lidar com o teu temperamento, quando é lidar com aqueles desejos que você não quer abdicar, quando é lidar com questões de caráter, aí, irmão, tem que ter arrependimento, tem que ter fé, tem que ter vida em Deus, vida no Espírito, tem que ser uma pessoa nova, tem que ser uma pessoa santa. Aí cabe você. Como purificará o seu caminho? Observando o caminho. Mas quem observa? Quem tem que purificar o caminho. E quem purifica aqui? Deus ou a gente? Diga, a gente. Segunda lição. Antes de falar a segunda lição, eu só queria dar mais um destaque. Guardar o caminho puro, para muita gente é uma coisa difícil de fazer, sabe por quê? Porque dá trabalho. Por isso que é muito mais fácil para algumas pessoas falar assim: ora por mim. Faz uma oração forte, vamos fazer uma campanha. Porque se submeter à palavra, às vezes, dá muito trabalho. Buscar ser fiel contra todas as circunstâncias adversas, dá trabalho. E é por isso que muita gente ainda anda por caminhos sujos e bagunçados. A vida está toda em desordem. Por quê? Porque não ora por mim. Não é isso. Porque o pessoal não quer ter o trabalho de resolver os problemas que criou. Segunda lição. Para se ter organização, é preciso analisar a própria vida à luz da palavra de Deus e não do próprio achismo. Anota aí. A primeira lição que eu trouxe foi: nós precisamos caminhar no caminho puro. Logo, precisamos refletir sobre o valor da organização. Agora, para a gente ter essa vida organizada, é preciso analisar a própria vida à luz da palavra, e não dos próprios achismos nossos. Quem quer ter a vida organizada aqui? Todos nós, né? Para isso, nós precisamos analisar nossa vida. Como, olha lá, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando o caminho. Segundo a tua palavra. Marcelo, se tu puder só mexer nessa televisão que ela está toda piscando ali,
Eu estou olhando, tentando ler por ela, mas está me atrapalhando muito. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando o caminho segundo a palavra de Deus? Muitas vezes o nosso coração deseja apenas o prazer imediato e transitório. Irmãos, nós estamos sempre num dilema, uma bifurcação. Ou a gente segue a vontade de Deus que a palavra revela, ou a gente segue o nosso coração, que tem uma série de achismos. Então tem muita gente que está vivendo mal, porque está vivendo segundo o próprio coração. Então tem gente que está buscando só aquela diversão de hoje, né? Só que aquela diversão de hoje, amanhã te traz uma série de infelicidades. Geralmente a nossa tendência é ir pela aparência das coisas. Eu fico percebendo muito isso na questão de jovens que namoram, meninas. Tem muita menina que vai namorar e namora sempre assim, é o cara que tem beleza. Aí ela vai pela beleza, ela vai porque é forte, porque é bonito, porque é popular, porque tem dinheiro, porque vai dar isso, vai dar aquilo, porque dá status, porque todo mundo quer. Nunca é porque tem caráter. Nunca é porque é trabalhador. Nunca é porque é crente, de verdade. Não é só uma pessoa que frequenta a igreja. Ih, Marcelo, deixa isso pra lá. Hoje é... deixa assim. O Marcelo está ali brigando com a TV. Viu? Você que está assistindo essa pregação aí, ore por nós e nos mande uma oferta para a gente comprar uma televisão nova ali, para a gente ter um retorno melhor do texto ali, na pregação. Irmão, muita gente, não é só menina jovem não, para arrumar um namoradinho não, porque às vezes o menino também quer a namoradinha pela beleza, pelo corpo, pelo isso, por aquilo, pelo que vê no Instagram. A gente tende a ir pela aparência das coisas, mas você lembra como Deus escolheu o rei de Israel depois de Saul? Tinha 8 irmãos. O maior, mais velho, mais bonito, mais forte não foi escolhido. Foi vindo cada um por um. Chegou no último, no menor. O menor foi escolhido. Davi era o menor dos irmãos dele. Porque Deus não olha a aparência, Deus vê o coração. Infelizmente, nós estamos num mundo em que as pessoas gostam de tirar vantagem, gostam de facilidade, gostam de ter o máximo de recompensa com o mínimo de esforço. Mas a vida com Deus nos mostra quem deve guiar cada ação, reação e decisão em nossa vida são os princípios e valores estabelecidos na revelação da palavra de Deus, que é a Escritura. Quem deve guiar o nosso coração, nossas escolhas, nossos relacionamentos, nossas ações, a forma de eu tratar alguém, a forma de eu agir, a forma de eu viver é a Bíblia. Se você quer um amor para a sua vida, escolha esse amor com base no padrão bíblico. Não vá por esse romancismo, esse idealismo cultural que essa mídia mundana promove. Quando eu falo mídia, é uma série de mídias, né? Rede social, streaming, cinema, teatro, os amores ali que são amores, né, da TV. Porque o amor não é esse romancismo, não é esse conto de fadas. Romancismo é essa ideia, né, de tudo muito, sabe, bonitinho. Já reparou que nos filmes não mostra esse filme romântico? Fala pra mim, já viu um filme romântico que mostra a pessoa com bafo? Pessoas chegam, já viu uma cena de um casalzinho, aí eles dormem na mesma cama, acordam de manhã, e a pessoa fala bom dia. Já viu essa cena? A pessoa fala assim, nossa, mas que bafo horroroso. Não tem. Só que na vida real, como é que funciona? Os filmes não mostram. Que a pessoa está lá, às vezes, no banheiro, está escovando o dente, a menina já estava lá no vaso, lá largou o negócio, ficou um cheiro horrível.
Nossa, mas que coisa mais horrorosa, eu vou sair daqui, não tem isso lá no cinema, mas a vida muitas vezes é assim. Não deveria, mas é. O arroz queima, a luz acaba no meio do jogo. Às vezes você quer viver uma série de coisas que não dá para viver, a realidade é outra. Aí tem gente que está buscando um casamento e está pensando que o casamento é o seguinte: a pessoa vai se juntar e aí todos vão estar o tempo todo arrumados, cheirosos, com dinheiro, passeando, dormindo nos hotéis. Gente, isso é uma ilusão. Então, assim, você quer um caminho puro? Observa o caminho. Analisa o teu caminho. Olha para as coisas como elas estão. Você quer ter uma vida saudável? Vamos ser práticos, sabedoria prática. Você quer ter uma vida saudável? Falei domingo sobre isso, vou repetir. Irmão, cuide da forma como você come. Cuide do horário que você come. Tem gente que quer ter vida saudável e está almoçando 5 da tarde, está jantando 1 hora da manhã. Come besteira o tempo todo. Quando é jovem, tranquilo. Mas os jovens envelhecem, né? E a conta chega. Tem muita gente que com 50 anos está morrendo de infarto. Aí a família fala, que pena, morreu jovem. Claro, a vida inteira comendo gordura. A vida inteira joga mais gordura, joga mais e fica rindo. Churrascão, aquela gordurada. A vida toda. Não estou falando que você não tem que comer churrasco, você não tem que se divertir, comer um negocinho, uma besteira. Mas tem que ser uma coisa que, né? Com ordem. Ordem. Tem um dia para isso, né? Todo dia. Eu conheço gente jovem que bebe Coca-Cola segunda-feira de manhã, irmãos. Segunda-feira de manhã, Coca-Cola. Isso é uma loucura. Quando tu for lá na fábrica da Coca-Cola, quando tu descobrir que o que limpa o chão é a Coca-Cola quente, aí tu vai ver o tamanho do problema que é esse refrigerante. E a gente fala assim, não, eu quero ter uma vida saudável. Irmão, para de ficar em casa só no telefone, para de ficar só vendo televisão. Vai dar uma caminhada, vai dar uma corrida. Amém, irmão? Palavra de Deus ou não? Sabedoria prática para a tua vida ou não? Irmão, administra a sua rotina, administra o seu sentimento, sabe? Se estressou com alguém, se é da sua família, final do dia, vai lá e conversa. Não fica deixando isso passar. Tem gente que se aborrece num dia e vai tratar isso 3 dias depois, 1 semana depois, aí fica dia sem se falar. Que loucura é essa? Não, estou chateado com fulano. Irmão, as pessoas podem até fazer isso com você, mas não faz isso não. Sabedoria prática. Seja rápido para perdoar, para pedir perdão. E observa que muitas vezes a gente está errando de novo na mesma coisa. A gente, ao invés de... Isso é observar o caminho. Isso é observar a vida. Isso é analisar a vida. Como você vive, como você dorme, como você se alimenta, como você descansa, como você trabalha, como você administra a sua rotina. Você quer de fato viver uma vida boa na presença de Deus? Leve em conta então que a oração não pode ser negociada, irmão. Passa a orar mais, ore mais. Só que a gente fica ouvindo essas coisas e fala assim, é verdade, pastor, mas não muda. Falta arrependimento, falta uma fé verdadeira. Confia mais no Senhor e começa a orar mais, começa a vencer a sua limitação. Você ora quanto tempo? Eu oro o básico, pastor, faça uma oraçãozinha assim, Senhor, obrigado, amém. Então vai lá e bota um propósito para você começar a orar no relógio, marca um relógio para você despertar 10 minutos, 15 minutos, eu vou orar 15 minutos, eu vou orar meia hora, eu vou orar 1 hora. Leia a Bíblia, vá para a igreja com mais regularidade, jejue, sirva, se envolva com o reino de Deus, evangelize, faça discípulos. Se você quer ter uma vida significativa, você tem que organizar isso na sua vida. Tem muito crente que fala, pastor, eu não tenho tempo para servir, eu não tenho tempo para evangelizar, eu não tenho tempo para ir no culto domingo. Irmão, teu caminho não está puro. Deixa eu terminar, né? Preciso terminar. Eu quero concluir. Bom, a segunda lição é, você precisa analisar a vida à luz da palavra de Deus. Esses conselhos são todos iluminados pela Bíblia. Porque a Bíblia diz que o corpo é templo do Espírito Santo. O
texto diz que nós precisamos perdoar 70 vezes 7. Eu não estou falando nada que a Bíblia não fala. Agora, para terminar, eu quero lembrar você uma coisa. Não há caminho sem aquele que disse, eu sou o caminho. João 14, versículo 6 diz, Jesus respondendo aos discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É como disse Agostinho, eu só caminho porque o caminho caminha dentro de mim. A vida só é possível se o nosso caminho não é sinônimo de uma vida vivida sem Cristo. A vida é possível quando o nosso caminho significa viver pela fé em Cristo Jesus. Amém ou não? E quando Jesus é o caminho pelo qual a nossa vida acontece, Ele mesmo é quem nos enche do seu Espírito e nos dá poder para arrumarmos toda a nossa bagunça pela fé. Aliás, a bagunça não tem que ser nossa. As palavras importam, forma de comunicar importa. A gente se arrepende, quando o Espírito Santo está na gente, a gente se arrepende porque tem que se arrepender. A gente perdoa quem tem que perdoar. A gente ama sem esperar em troca. E a gente percebe que o bom pastor está o tempo todo cuidando da gente. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Quando Jesus caminha em nós, o nosso caminho é um caminho ainda com buracos, com algumas imperfeições, mas que a gente a cada dia vai percebendo que existe uma obra de restauração em curso. Já viu que você está andando numa estrada e está assim, desculpe o transtorno, estamos em obras? Assim é o caminho de um crente. Tem alguns pontos que já estão organizados. Tem mais áreas que já estão tudo aplainado. Mas tem áreas que estão em obras. Há um certo transtorno, tem que dar um desvio para lá e para cá, tem que segurar um pouquinho o trânsito. Mas a restauração está acontecendo. Quem caminha com Jesus percebe a vida se organizando todos os dias, porque Jesus está fazendo uma obra de restauração em nossa alma, em nossa existência, em nossa história. Está ficando tudo no seu lugar, mas só com Jesus. Só com Jesus a vida vai se organizar. Repete após mim assim, só com Jesus a vida pode se organizar. Quando Jesus caminha em nós, a gente vai percebendo o caminho sendo restaurado e tudo ficando mais arrumado, organizado, mais belo, mais prazeroso. O projeto de Deus para nós é vida com abundância. Se é vida com abundância, é para a gente se alegrar, é para a gente ter prazer, é para a gente comer e sentir o sabor, é para a gente dormir e descansar, é para a gente ir para o Cristo Redentor e ver aquela vista do Rio de Janeiro e falar, glória a Deus, que vista maravilhosa, eu estou vivendo isso aqui, não estou preocupado com amanhã, eu não estou cheio de rancor do passado, eu estou limpo, eu estou purificado, meu caminho está puro, porque a palavra está guiando a minha vida. Eu estou seguindo a vontade de Deus. Os meus caminhos estão ficando arrumados, aplainados. Tem muito prazer fora da presença de Jesus. Mas no curso da vida, nenhum prazer se compara com o prazer de viver a vida inteira na presença de Jesus. Sabe? A paz que o mundo dá, ele tira muito rápido. Sabe aquela diversão? Muitos aqui sabem o que é isso. Eu também sei. Eu tenho um passado também. Tem muita diversãozinha besta nesse mundo que a gente aproveita ali e fica rindo e fala, nossa, o mundo está aos nossos pés. De manhã a gente acorda e fala assim, que besteira que eu fiz com a minha vida. Mas com Jesus não, irmão. Você acorda, você fala assim, mais um dia de alegria, mais um dia de gratidão, mais um dia de cantar, mais um dia de agradecer. Sabe por quê? Porque eu estou em paz. Eu não tenho mais pendências. Eu não tenho mais perseguidores. Os que me perseguem porque eu imito Cristo, porque eu falo de Cristo. Não me perseguem porque eu cometi um crime, ou porque eu fiz um mal, ou porque eu prejudiquei alguém, ou porque eu passei a perna em alguém.
A gente começa a perceber que a gente é amado, não importa o que aconteça, a gente está seguro. Porque as ações e decisões são tomadas em confiança na palavra e não nas incertezas dos nossos próprios achismos. Se você quer uma vida em ordem, o primeiro passo é reconhecer o valor de se ter a vida em ordem. O segundo passo é organizar a vida pela palavra, pela instrução, pela sabedoria da palavra. Mas isso só é possível quando Jesus, que é a palavra viva e encarnada, quando ele vive na gente e nos guia pelo seu Espírito. Quero encerrar essa palavra com Salmo 119, versículo 105. Não precisa abrir, eu vou ler para você. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. E eu termino citando mais uma vez Salmo 119, versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? Que Jesus, a palavra viva de Deus, que nos traz salvação e sabedoria prática, nos enche do seu Espírito e nos faça andar em caminhos puros e organizados por sua mente, que é gloriosa, santa e cheia de sabedoria. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nos ensine a organizar nossa vida. Nos ensine a perceber a luz da tua palavra iluminando nossa vida, para que nós possamos arrumar os quartos, tanto físicos quanto os quartos da nossa alma. Que nós possamos viver em paz e guiados pela sabedoria do teu Espírito. Oramos assim, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém.